Marcos capítulo 8, versículo 22, assim nos diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Vê alguma coisa?" Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: "Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando." Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: "Ao voltar para casa, não entre no povoado." Meus queridos, o Espírito de Deus, ele tem algo muito especial para o seu coração nesta noite. Meus irmãos, Deus tem cura. Eu vejo cura de Deus. Não cura no físico, mas cura na alma. E o Espírito de Deus está me dizendo que tem muitos físicos. Ele está enfermado porque a alma está enferma. Tem muita enfermidade que ela é espiritual. E o Espírito de Deus, ele me mostra nesta hora, fazendo cura. Cura para a sua alma e o seu corpo vai sentir os reflexos dessa cura. Porque quando a alma ela está curada, quando a nossa alma ela está inteiramente curada, todo o nosso corpo recebe esta cura. Receba aí, meus amados, esta palavra inicial que o Espírito de Deus está trazendo aí para o seu coração. Amém? Voltando aqui agora, meus amados, para o texto. A Bíblia nos conta que Jesus, ele entra na cidade de Betsaida e quando ele chega ali dentro daquela cidade, alguém pega ali um homem cego e leva este homem até Jesus e a Bíblia diz que eles entregam aquele homem até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. E é interessante, meus amados, que quando eles apresentam, quando eles levam aquele cego até Jesus, se você notar bem, tem muitos pontos aqui dentro deste texto que Deus quer falar conosco de uma forma muito peculiar, de uma forma muito pontual, de uma forma muito íntima e pessoal. Fiquem bem atentos a isso. Quando Jesus, ele chega até a ele, aquele cego, ele pega aquele homem. Jesus poderia, meus amados, naquele momento, já ali, diante do que pedem, Jesus já poderia ter manifestado a sua cura, a cura na vida daquele homem. Mas o texto nos conta, meus amados, que Jesus, ele antes de operar a cura, antes dele manifestar a cura na visão daquele homem, ele sai com aquele homem para fora do povoado. Ele sai com aquele homem para fora, ele tira aquele homem do meio das cogitações, ele tira aquele homem do meio das pessoas, ele tira aquele homem do centro das atenções. Fica ligado a isso. Todos estavam ali esperando Jesus curar aquele cego. Estava todo o cenário já pronto. Todos já estavam ali na expectativa, aguardando o milagre da cura. Todos já estavam se acomodados, cada um no seu canto, aguardando o procedimento da cura na vida daquele cego. Mas Jesus, ele frustra a expectativa de todos estes, e a Bíblia nos conta que Jesus, então, antes de realizar o milagre da cura, ele tira aquele homem de evidência. Ele tira aquele homem do meio das especulações, ele arranca aquele homem das expectativas das pessoas e ele leva aquele homem para fora do povoado, para longe dos holofotes, para longe das visões dos homens. Ele está agora a sós, só ele e aquele homem, longe de todos aqueles. Mas antes, meus queridos, de darmos sequência a esse ato que Jesus realizou, algo que me chama a atenção aqui neste primeiro ponto desta mensagem, porque talvez
Jesus fez isso? Por que que Jesus, ele tira aquele homem, visto que ele entra na cidade de Betsaida, ele chega ali e logo de imediato eles trazem aquele homem naquela condição da sua cegueira e todos ali aguardando o milagre de Jesus na vida daquele moço. Por que que Jesus procede desta maneira? Por que que Jesus, ele não realizou este milagre à vista de todos ali, mas saiu em secreto, em particular, longe de todos, para fazer todo o seu milagre? Mas, amados, tem algo aqui muito especial que eu quero trazer para o seu coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, Jesus, ele denunciou algumas cidades aonde ele havia feito muitos milagres, e essas cidades, este povo não creram nos milagres que ele havia feito. Jesus, ele denuncia aqui essas cidades aonde ele passou, onde ele realizou grandes milagres, onde ele fez grandes obras, mas as pessoas não creram nos milagres que Jesus estava operando. E uma destas cidades que Jesus denunciou, uma destas cidades que está arrolada dentro dessa crítica de Jesus, da incredulidade deste povo, é exatamente a cidade de Betsaida. Nós encontramos quando Jesus ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em outros lugares, como Sodoma, como Gomorra, quando outros lugares houve ali o juízo de Deus, se eles tivessem visto os milagres que vocês estão vendo, eles não teriam sido destruídos da ira que foi enviada sobre eles. Então, amados, aquela cidade onde Jesus entrou era uma das cidades que Jesus denunciou pela sua incredulidade, que Jesus, ele trouxe em evidência, deixando claro o tamanho da sua incredulidade. Provavelmente, meus amados, seja esse um dos pontos em que Jesus, então, ele tira aquele homem, ele arranca aquele homem do meio de todos para realizar o milagre. E uma coisa que eu aprendo aqui, meus queridos, que verdadeiramente Deus, ele não opera no meio da incredulidade. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, nós buscamos de Deus para que Ele venha fazer algo nas nossas vidas, nós apresentamos a Ele as nossas questões, mas muitas vezes, amados, nós oramos apenas verbalmente, mas o nosso espírito não está conectado, crendo que verdadeiramente o Senhor vai fazer aquilo que nós estamos buscando da parte de Deus. Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo dentro de um contexto de incredulidade tão grande, porque nós queremos ver para poder crer. E, na verdade, amados, nós precisamos crer para poder ver o milagre. Então, provavelmente, este seja um dos pontos aonde Jesus, ele tenha tirado aquele cego do meio daquela multidão, do meio de todos ali, para operar o seu milagre. A outra coisa, amados, que me chama muito a atenção neste procedimento de Jesus, neste ato de Jesus. Note bem, eu vou trazer, claro, represando aqui para você. Jesus, ele chega na cidade e aquele cego é trazido. Olha só, meus amados, muitos já estavam ali aguardando, na expectativa do milagre. Provavelmente, como nós descrevemos aqui, o que a Bíblia nos afirma acerca dessa cidade, uma cidade tão incrédula, onde Jesus denunciou a sua incredulidade, talvez até, meus amados, ele estivera trazendo aquele homem, não porque eles estivessem, talvez, preocupados com a condição daquele homem, não porque talvez eles estivessem na certeza de que Jesus pudesse trazer cura. Não, meus amados, provavelmente aquele povo também, eles estavam colocando Jesus à prova, usando a condição daquele homem cego. Talvez, quem sabe, até mesmo para ridicularizar Jesus. Enfim, meus amados, um outro ponto que me chama a atenção, e este é um dos que Deus quer falar mais profundamente, mais diretamente, mais pontual ao nosso coração,
é que quando Jesus, ele tira aquele homem do meio daquelas pessoas, todos estavam ali aguardando, todos estavam esperando ver a cura. Eles estavam já, meus amados, naquela expectativa. Como será? Como que Jesus vai fazer? Vamos observar de que maneira ele vai proceder diante deste embate, diante dessa situação. E, meus amados, Jesus, ele sonda, ele conhece os corações. Jesus, ele tira aquele homem. E eu quero dizer para você, meus amados, nesta noite, eita glória, rabá sobre a terra. Muitas vezes, ouça bem esta palavra. Muitas vezes, meus amados, Deus vai operar os seus milagres nas nossas vidas. Não é diante das vistas de todos, não é diante dos holofotes, não é diante dos estardalhaços, não é diante das multidões, não é diante, meus amados, da plateia. Muitas vezes os milagres de Deus serão realizados no secreto, onde somente eu e Deus, você e Deus. Muitas vezes, meus amados, Deus, ele vai nos tirar de evidência, ele vai nos tirar da vista de todos, dentro do contexto da expectativa, dentro do contexto da especulação, para nos levar à parte, porque o negócio é pessoal. É Deus e nós e Deus. Muitas vezes, amados, nós queremos, ouça bem isso, Deus está falando ao seu coração. Muitas vezes nós queremos que Deus haja dentro dessa questão que tanto nós clamamos, que Ele realiza o seu grande milagre, e nós queremos que Deus faça exatamente à vista de todos. E nós, orgulhosamente, nós até verbalizamos e nós queremos e gritamos para que vejam que Deus é Deus da minha vida. Nós queremos muitas vezes, amados, ver o mover de Deus dentro das nossas questões, que Ele opere os seus milagres na nossa causa, nossas vistas, para que nós sejamos honrados e não o Senhor seja glorificado. Nós estamos muito mais preocupados com a nossa honra do que com a glória de Deus diante da situação que nós estamos vivendo, onde Ele vai operar o milagre e Ele será exaltado. Nós preocupamos mais conosco mesmo do que com a glória de Deus. Note bem isso. Quantas vezes nós estamos dentro deste contexto? Quem sabe você está vivendo dentro desta linha que eu estou aqui traçando para você. Quem sabe você já está vivendo dentro de uma situação que você tem clamado, você tem jejuado, você tem esbravejado diante do Senhor e você espera que Deus realize o milagre na sua vida para que todos possam ver que Deus é o Deus da sua vida, para que os outros venham ver que Deus está te honrando, irmãos. Nós precisamos ter discernimento espiritual quando nós nos achegamos diante do Senhor, levando até a Ele as nossas causas. Quando aquele povo levou aquele cego até Jesus, amados, dentro do contexto que nós descrevemos aqui para você, daquela cidade, daquelas pessoas, nós podemos, amados, afirmar aqui que o que eles queriam verdadeiramente não era justamente ver, a preocupação de ver aquele homem curado, e muito menos, meus queridos, eles queriam que Jesus fosse exaltado ali perante eles. Eles queriam, com certeza, pela dureza de seus corações, pela incredulidade dos seus corações, eles queriam buscar glória para si. E, meus amados, precisamos aprender a buscar ao Senhor com coerência. Precisamos aprender a ir até o Senhor com sabedoria e coerência. Aonde as nossas orações, aonde as nossas queixas, aonde as nossas causas, elas sejam apresentadas diante do Senhor, de modo que o nosso Senhor venha a ser glorificado. Igreja, é o Senhor, note bem isso, é o Senhor quem sabe exatamente como Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. Às vezes, Ele vai ser glorificado no meio
mesmo da plateia, é no meio mesmo dos holofotes, é no meio mesmo do barulho. Mas muitas vezes ele vai ser glorificado no silêncio da nossa alma, trancados dentro do nosso quarto, é lá no escondido, lá naquele secreto, onde só Ele tem acesso nas nossas vidas. É Ele quem sabe, meus queridos, a maneira como Ele será glorificado nas nossas vidas. E isso me leva, meus amados, a entender que tudo precisa ser para a glória de Deus. Não importa os meios, não importa as técnicas, não importa os caminhos, não importa, meus amados, coisa alguma. Que tudo seja para a glória do Senhor. Se Deus quer me exaltar no silêncio, escondido de todos, que o nome dele assim seja glorificado. Se ele quer fazer à vista de todos, que também o nome dele seja glorificado. Mas naquele momento, meus amados, Deus estava levando aquele homem a sós, porque ali, naquele instante, era algo muito pessoal. Eita glória de Deus! Jesus ali, meus amados, ele iria fazer na vida daquele homem não somente a cura do seu físico, não só a sua cegueira física, mas também a cegueira espiritual. Jesus estava tirando aquele homem do povoado, Jesus estava arrancando aquele homem do contexto da incredulidade, Jesus estava arrancando aquele homem dos holofotes, das expectativas, Jesus estava tirando aquele homem daquela condição em que talvez ele viveu ali por tantos anos, para agora ele começar a viver uma nova vida, para que ele agora começasse a trilhar um novo caminho. E amados, é isso que o Senhor começa a fazer com a vida da sua igreja. É isso que o Senhor começa a fazer na minha vida e na sua vida, aleluia. É tempo aonde o Senhor está nos tirando, meus amados, deste lugar de expectativas, de holofotes, de luzes, de aplausos, e nos levando para um secreto, para um particular, parte longe de tudo isso. Eita glória! Note bem isso que o Senhor está trazendo ao seu coração. Nós estamos caminhando para este tempo aonde o Senhor quer nos levar para um reservado, um secreto com Ele. É momento pessoal, é momento íntimo da igreja com o Senhor. A igreja, ela está vivendo neste contexto de muito barulho, dentro de um contexto de muitos aplausos, muita plateia, muitas luzes, muito barulho de todas as formas. E o Senhor quer tirar isso, quer nos tirar de dentro deste contexto, meus queridos, e nos levar para um secreto, para um lugar reservado. Porque neste lugar do secreto, neste lugar reservado, aleluia, é aonde Jesus quer realizar o maior de todos os milagres na vida da sua igreja, nas nossas vidas. Aguarde, meus queridos, aguarde, porque Jesus, ele já começa a realizar a sua grande obra. Prepara o seu coração, minha irmã. Meu irmão, prepara o seu coração, aleluias. Porque o Senhor vai começar a te tirar deste lugar barulhento. O Senhor vai começar a te arrancar do meio das expectativas, das especulações. E Ele vai começar a te levar para um secreto com Ele, para um particular com Ele. Há muitos milagres de Deus para ser realizado. E o maior de todos que Ele vai realizar, aleluia, é o de restauração da sua fé, da sua comunhão, da sua vida, da sua entrega, da sua devoção total, plena e absoluta a Ele. Aleluias. Então Jesus, Ele realiza desta maneira. Ele tira aquele homem, eita glória. Talvez você já esteja caminhando para este processo do Senhor. Eita glória de Deus. Talvez Jesus já começou a realizar este processo de retirada na sua vida. Fica atento a isso. Quem sabe
Ele já começou a tirar alguns dos seus relacionamentos. Talvez você esteja aí questionando por que que fulano, cicrano, A e B estão sumidos. Quem sabe já não é Jesus que está te tirando, mudando sua rota, mudando seus relacionamentos. Quem sabe Jesus já não começou o processo de te tirar deste lugar de muito amontoados, de muito barulho, para te levar no silêncio da voz do seu espírito, no secreto. Talvez ele já tenha iniciado esta obra na sua vida e você não está conseguindo discernir, você não está conseguindo entender que o Senhor já está te levando para este processo. Jesus pega aquele homem e lá do lado de fora, lá longe, longe das expectativas, longe das plateias, longe de tudo, Jesus agora faz o grande milagre. Jesus começa o processo. Eita glória de Deus. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus agora ele cospe no olho daquele homem. Eita mistério de Deus. Meu Deus, meu Deus. Você sabia o quanto nós estamos precisando que Jesus injeta em nós dessa sua saliva para que a nossa visão espiritual ela volte novamente? Você está entendendo o mistério, minha irmã? Talvez hoje você já não consegue mais enxergar com os olhos espirituais como outrora um dia você enxergava. Outrora a sua visão espiritual, ela era muito mais aguçada. A sua visão espiritual, ela era muito mais latente. A sua visão espiritual, ela era muito mais ao alto, muito mais a distante. Mas você foi sendo levado para o meio dos barulhos, para o meio dos amontoados. E você talvez está vivendo hoje numa condição de cegueira, precisando que o Senhor injeta, que o Senhor traga novamente, aleluia, da sua doce, da sua saliva gloriosa, injetando súbia na sua visão e restaurando a sua visão espiritual. E assim Jesus fez. Ele cuspiu no olho daquele homem. E quando ele cospe, ele toca nos olhos daquele homem. E aquele homem começa a enxergar, mas tudo muito nebuloso. Ele começa a enxergar, mas não com clareza. Ele começa a enxergar as coisas meio que distorcida. Ele não tem uma visão limpa, uma visão clara. Tudo ainda estava muito nebuloso, tudo ainda estava muito confuso para aquele homem. E Jesus começa a perguntar: você está enxergando alguma coisa? Jesus faz esta pergunta, amados, para aquele homem, note bem, porque aquele homem ele estava recebendo, como eu disse, Jesus estava ali realizando não somente a cura do físico, mas aquele homem ia também receber a cura da sua alma. Aquele homem ia receber a maior de todas as visões. E quando Jesus faz esta pergunta, ele diz para Jesus: olha, eu estou enxergando, eu vejo os homens. Olha só, meus irmãos, liga no mistério. Qual foi a resposta que ele trouxe para Jesus? Eu vejo os homens, mas eu os vejo como árvores, andando. Irmãos, a mente daquele homem, fica ligados, ele estava cego fisicamente, mas a mente dele já estava contaminada pelas coisas do homem. O homem ainda estava aqui, gerado dentro da sua mente. A sua visão do espírito só estava focando no homem. Como talvez você. Talvez você está vivendo assim, nessa cegueira, porque você só consegue olhar para o homem. E aquele homem, naquele momento, amados, quando Jesus faz essa pergunta, ele fala: eu estou vendo os homens. Olha o que ele está vendo, homens. Ele não estava enxergando Jesus que estava ali, um palmo dos olhos dele, um palmo do nariz dele. Ele estava enxergando os homens. E olha o que ele continua dizendo: eu os vejo, mas eu os vejo como árvores andando. Ou seja, meus amados,
Ele estava focado no homem, e ainda focado no homem, ele via o procedimento do caminhar dos homens como árvores que andam. Sabe o que o Espírito de Deus me ensina aqui, irmãos? Fica ligado nessa chave que Deus está trazendo agora para abrir no nosso entendimento. Eita mistério! Árvores. Árvores, amados, vamos descrever aqui a visão daquele homem. Uma árvore frondosa, talvez. Ele não estava vendo uma árvore ressequida. Ele deixou bem claro, eu vejo os homens e os vejo como árvores, andando. Sabe o que Deus aqui traz a chave para nós, amados? Ele viu os homens como muitas vezes nós vemos. Os homens frondosos, como árvores frondosas. Pessoas que são apenas de uma aparência. É como aquela figueira, quando Jesus, passando ali junto com seus discípulos à beira do caminho certa vez, e ali com fome da caminhada, exaustos, e ele vai até aquela figueira em busca de figa, em busca de alimento, e quando ele olha, ele só vê folhas. Não tinha fruto naquela figueira. Era uma árvore frondosa. Era uma árvore cheia de folhas. E folhas brilhantes e bonitas. Mas não tinha alimento. Aquele homem cego foi tocado por Jesus, mas ele ainda não conseguia ver Jesus. Ele ainda estava focando no homem. Ele estava focando na aparência do homem. Homens frondosos. Homens estudados, homens diplomados. Não é assim que a nossa visão foca, igreja. Não é assim que muitas vezes nós caminhamos. Não é assim que a nossa visão muitas vezes ela é conduzida. Nós não conseguimos enxergar Jesus, que está ali diante de nós, incessantemente pelo seu Espírito, batendo a porta para entrar, para cear, para fazer parte conosco, para fazer habitação em nós. Mas nós não conseguimos enxergar Jesus, porque nós estamos enxergando o homem frondoso como árvore frondosa, um homem diplomado, um homem cheio do conhecimento, um homem cheio de status, cheio de posses, um homem cheio de diplomas, um homem que nos faz enxergar apenas a sua aparência. Olha bem, igreja. Olha a sequência da resposta daquele cego. Eu vejo homens, mas eu os vejo como árvores andando. Meus queridos, tem muitos caminhando como aquele cego. Tem muitos caminhando como aquele cego, vendo os homens caminhando como uma árvore, cheio de folhas, folhagem, roupagens. Enquanto você caminhar dentro desta visão, você jamais vai chegar, aleluia, no caminho em que Jesus está traçando para a sua vida. O Senhor quer nos fazer, meus amados, entender que a nossa visão ela precisa ser curada e restaurada. Jesus quer curar a visão da sua igreja. Jesus quer desfocar a sua visão dos homens que estão como árvores frondosas, como eu estou descrevendo, para que você volte a sua visão para o Senhor, para que a sua visão esteja tão somente conectada, focada nele. Aleluias! Como eu sempre tenho dito, e vale ressaltar mais uma vez, tem muitos que estão caídos à beira do caminho, tem muitos que estão vivendo hoje dilacerados, feridos, porque colocou a sua visão no homem, focou no homem, na sua aparência, no seu status, na sua posição, nos seus conhecimentos, nos seus altos diplomas, nas suas patentes, no seu alto escalão. Ah, meus amados, quantos têm vivido assim, caminhado numa visão, naquilo que é aparente aos seus olhos,
mas que não é a realidade que Jesus quer nos revelar, porque a realidade, a verdade só está em Jesus. Aleluias! Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós não vamos encontrar a realidade, a verdade, quando nós olhamos para os homens como este cego estava olhando. Homens frondosos, homens de aparência, árvores caminhando. Você nunca vai encontrar verdades neste lugar. Porque a verdade, ela só está em Cristo Jesus. A verdade, ela só é encontrada quando a nossa visão, ela é focada na pessoa de Cristo Jesus. Aleluias! Aquele homem estava literalmente cego. Cego, físico e espiritualmente. E a obra que Jesus faz, meus queridos, ela é perfeita. A obra que Jesus realiza, ela é uma obra completa. Jesus não ia trazer simplesmente visão física para aquele homem. Jesus não ia fazer com que aquele homem enxergasse com uma visão distorcida. Jesus, ele estava ali realizando na vida daquele cego o maior de todos os milagres, aonde ele pudesse enxergar a verdade, que era Jesus que estava ali diante dele. E quando ele traz aquela resposta para Jesus, mistério de Deus. Jesus então novamente volta a tocar naquele homem. Eita glória! Novamente Jesus volta a tocar na visão daquele homem. Peça ao Senhor para tocar você. Peça ao Senhor, me toca agora, Jesus. Toca na minha visão. Jesus, toca em mim agora. Eu preciso que a minha visão seja esclarecida. Eu preciso, Senhor, sair desta visão distorcida. Eu preciso que o Senhor volte a tocar em mim novamente. Como eu disse agora há pouco, talvez um tempo você estava com a sua visão tão agigantada, com a sua visão tão focada no reino, a sua visão tão focada na pessoa de Cristo Jesus, a sua visão estava tão diante do Senhor. Mas você foi levado, você foi sendo conduzido, ou você se deixou ser levado para o meio das multidões, das expectativas, dos palanques, dos holofotes, das luzes e tudo mais que já descrevemos. E a sua visão foi saindo e você foi perdendo. E tudo que você enxerga hoje é o que aquele homem está enxergou à primeira vista. Peça a Jesus que toque em você neste momento. Jesus tocou novamente naquele homem. Meu Deus, que coisa tremenda. Meus queridos, você não faz ideia o quanto que Jesus está esperando este posicionamento meu e seu, de dar a Ele a legalidade para tocar novamente na nossa visão espiritual. Ele está esperando você declarar isso. Ele está esperando que nós venhamos declarar, dizendo para Ele: Senhor, toque em mim novamente. Eu estou perdendo a minha visão de ti. Meu querido, minha querida, se você está perdendo a sua visão de Jesus, antes que seja tarde demais, começa agora a clamar e a dizer: Jesus, toque em mim novamente. Eu estou perdendo a minha visão, toque em mim novamente. Começa a clamar agora no seu íntimo, dentro do seu coração. Começa a clamar. Vai clamando agora, baixo de canto de mistério. Começa a suplicar a Jesus. Diga: Jesus, toque em mim porque eu estou te perdendo de vista. Meus irmãos, isso é muito sério. Você está caminhando e caminhando no meio de um povoado de incredulidades, no meio de um povoado de tantas especulações, de tantos achismos, que você está se perdendo de Deus. Você está perdendo a sua visão do Senhor. Começa agora, antes que seja tarde, começa a gritar no seu íntimo e começa a dizer: Senhor, toque em mim novamente.
Eu não posso te perder de vista. Eu não posso, Senhor, te perder. E Jesus tocou novamente na visão daquele homem. E eu já estou encerrando. Jesus toca na visão daquele homem. Eita glória de Deus. Aleluias. Fica ligado, irmãos. Quando Jesus toca na visão daquele homem, meu Jesus, que profundo. Rabá, subi a terra. A Bíblia diz que Jesus abençoou aquele homem. A bênção do Senhor foi gerada. A bênção do Senhor foi ministrada na vida daquele homem. Irmãos, quando nós somos tocados pelo Senhor, mistério de Deus, a bênção dos céus, ela é canalizada para dentro de nós. Aleluias, aleluias. E Jesus abençoa aquele homem, e antes daquele homem voltar para casa, Jesus libera uma palavra de ordem para aquele homem. Olha o que Jesus diz: não volte para o povoado. Sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? Jesus estava dizendo para aquele homem: você já foi restaurado, você já foi curado físico e espiritualmente. Eu toquei na sua visão, eu te limpei, eu te restaurei, eu te limpei por completo. Não volte para aquele lugar onde você se perdeu. Não volte para aquele povoado de onde você não conseguia enxergar nada a não ser os homens. Homens como árvores, homens de aparência. Não volte para este lugar, não volte para este povoado. E é a mesma coisa que Jesus libera para o nosso coração nesta noite. Se você pedir ao Senhor para que toque em você, para que Ele venha tocar na sua visão, Ele começa já, meus amados, aleluia. Eu creio que Ele já começa o processo de cura, Ele já começa o processo de clareamento da sua visão. E o Senhor libera a mesma palavra para você e para todos nós. Não volte para aquele lugar de onde o Senhor te tirou. Não volte para aquele povoado. O povoado, meus queridos, ele simboliza a rota que é direcionada pelos homens, pelos nossos desejos, pela nossa carne. O povoado simboliza tantas coisas, menos a visão de Deus, o caminho, a verdade que encontramos em Cristo Jesus. Jesus transformou a vida daquele homem. E ele deixou bem claro, quando ele voltasse para casa, não seguisse mais aquela rota, não fosse mais para o povoado. E Deus aqui encerra a sua palavra dizendo para você e para todos nós: saia deste lugar onde você está. E você sabe muito bem o caminho que você tem andado. Você sabe muito bem com quem você tem se relacionado. Você sabe muito bem qual é o povoado que você está inserido. Peça ao Senhor que te tire agora deste lugar. Te arranque deste lugar de expectativas, de aplausos, de luzes e tudo que já foi descrito aqui. E peça ao Senhor que venha te tirar e venha te limpar, venha restaurar a sua visão. E dê as costas para este lugar. E não volte para este lugar mais. Segue o seu caminho, o caminho que está direcionado em Cristo Jesus. Porque só Ele, somente Ele é o caminho. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome santo. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por mais uma vez que o teu Espírito Santo nos alimenta, Senhor, da tua mesa. Obrigada, Jesus, obrigada, muito obrigada, meu Senhor. Senhor, muito obrigada, Jesus. Complete, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração,
em nome de Jesus. Amém e amém.